Nesse vídeo, nós vamos resolver a avaliação diagnóstica de entrada de 2022 de matemática da primeira série do ensino médio. Essa versão que nós vamos resolver é a versão M1001, disponibilizada pelo governo do estado de São Paulo. O primeiro exercício é o seguinte: Marcelo é geógrafo e está coletando as temperaturas em uma cidade para sua pesquisa. Ele mede essas temperaturas sempre no mesmo local em alguns horários ao longo de um dia. Observe na tabela abaixo os dados coletados em certo dia. A tabela tem o horário do dia e a temperatura coletada. Aí a pergunta continua. Marcelo precisa organizar esses dados coletados em um gráfico, a fim de observar a evolução das temperaturas no decorrer do tempo e compará-las com a temperatura média, também indicada nesse gráfico. Qual é o gráfico mais adequado para Marcelo representar esses dados coletados por ele? Nesse exercício, eu nem vou calcular a média das temperaturas, porque ele indica em todos os gráficos que a temperatura média é 16 graus. Na verdade, exceto no gráfico aqui no gráfico da letra A, que ele está indicando uma reta paralela à coluna aqui de temperatura, que está no 16 horas. Não exatamente no 16 graus. Mas em todos os outros exercícios, eles estão indicando que a temperatura média aqui são 16 graus. Ou seja, não vou calcular a média porque todas as opções têm, todas as alternativas têm a opção de 16 graus. No entanto, o que ele quer saber é um gráfico, ele quer comparar a evolução das temperaturas com a temperatura média, que também deve estar indicado no gráfico. Então, das 4 opções aqui, a mais adequada para indicar uma evolução é o gráfico aqui de linha, com a temperatura média indicada aqui, destacada aqui no eixo da temperatura. O exercício 2 é assim. No sábado de um fim de semana, Marisa preparou em sua confeitaria 9 bolos idênticos utilizando 135 gramas de fermento. No domingo desse mesmo fim de semana, com a quantidade de fermento que sobrou, ela preparou, na mesma proporção, 6 bolos a menos do que a quantidade de bolos preparada no sábado. Qual foi a quantidade de fermento, em gramas, que sobrou para o preparo dos bolos feitos nesse domingo? E aí tem as opções: 45 gramas, 90 gramas, 129 gramas e 405 gramas. Para resolver esse exercício, a gente precisa pensar primeiro na quantidade de bolos que ela fez no primeiro dia. Ela fez 9 bolos e utilizou 135 gramas de fermento. Ou seja, para eu saber a quantidade de fermento utilizada em cada bolo, eu tenho que fazer 135 dividido por 9, que dá 15 gramas. Então, ela usou 15 gramas de fermento por bolo. Aí, o exercício continua aqui. No domingo, com a quantidade que sobrou, ela preparou 6 bolos a menos. Então, se ela tinha feito 9 bolos e ela preparou 6 a menos, 9 menos 6 é 3. Ela preparou 3 bolos com o que sobrou. E 3 vezes 15 gramas é 45 gramas. Essa resposta é a alternativa A. O exercício 3 é assim. O engenheiro está fazendo o planejamento de uma obra de pavimentação em um trecho de uma rodovia. Na figura abaixo, o arco PQ de uma circunferência de cerco O, de centro O, representa esse trecho a ser pavimentado. E o ângulo que delimita esse trecho está inscrito nessa circunferência. Qual a medida em graus desse arco PQ que representa o trecho a ser pavimentado nessa rodovia? Para a gente resolver esse exercício, a gente precisa lembrar que para saber o valor do ângulo, a gente precisa dividir o arco por 2. Ou seja, para a gente saber o valor do arco, a gente vai precisar, então, multiplicar o valor do ângulo por 2.
Então, a gente vai fazer o arco é 2 vezes o ângulo, que é 2 vezes 60 graus. Logo, o arco PQ mede 120 graus. Alternativa C. No exercício 4, ele diz: observe abaixo os pontos P, Q, R e S, T destacados na reta numérica que está dividida em partes iguais. O ponto que representa a localização do número menos raiz de 12 nessa reta é o P, Q, R, S ou T. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que aqui é menos raiz de 12, ou seja, a gente pode resolver a raiz de 12 e depois lembrar que ela é negativa. O resultado é negativo. Para a gente resolver a raiz de 12, a gente pode fazer por aproximação. A raiz anterior, cujo valor é uma raiz exata, antes do 12, é o 9, que a raiz é 3. E o valor que é uma raiz exata, depois que dá uma raiz exata, depois do 12, é o 16, cuja raiz é 4. Então, esse valor ele tem que estar entre 3 e 4. O valor de raiz de 12. Então, só lembrando que é uma raiz com menos a raiz de 12, esse número ele tem que estar antes do zero, ou seja, à esquerda do zero. Então, aqui, olhando no desenho, entre o 0 e 1 tem um risquinho, ou seja, cada risquinho representa meio ou metade da unidade que está dividida aqui. Então, voltando aqui, para a esquerda do zero, a gente vai ter o primeiro meio, 1, meio, 1,5, né, negativo, menos 2, então o S está entre menos 1 e menos 2, então não é o S. O R, depois aqui do S, é entre também o menos 2 e o menos 3, e o Q, que seria entre o menos 3 e o menos 4. Então, a resposta é a alternativa B, ponto Q. O exercício 5 é um exercício sobre semelhança de triângulos. É assim: observe os triângulos apresentados com a indicação das medidas de seus ângulos internos. Ou seja, ele já deu aqui as medidas dos ângulos, a gente vai comparar quais têm ângulos semelhantes. Então, o primeiro aqui tem 3 ângulos de 60 graus, o segundo 2 ângulos de 45 e um de 90, o terceiro um de 30, um de 60 e um de 90, o quarto de um de 45, um de 55 e um de 85, e o quinto também, um de 30, um de 60 e um de 90. A pergunta é, quais desses triângulos são semelhantes entre si? Então, aqui é fácil de observar que os triângulos que são semelhantes são os que têm ângulos de 30, 60 e 90, ou seja, os triângulos 3 e 5. Essa pergunta, a resposta dessa pergunta é a alternativa E. Exercício 6 é assim. Um grupo de amigos fez uma festa de confraternização de final de ano. Nessa festa, cada amigo presenteou todos os outros amigos com um livro, sendo distribuídos ao todo 30 livros. Quantos amigos participaram dessa festa de confraternização? Para a gente resolver esse exercício, a gente pode pensar assim. Cada pessoa distribuiu uma quantidade de livros igual à quantidade de pessoas menos um, seria o dela. Ela não pode presentear ela mesma. Transformando isso numa expressão, a gente pode escrever assim: n menos 1, a quantidade de livros para cada pessoa, multiplicado pela quantidade de pessoas, é igual ao total de livros, são 30. Fazendo a distributiva do n com o n menos 1, a gente vai cair numa equação de segundo grau. Seria assim: n vezes n ao quadrado, menos 1 vezes n menos n. O 30, que é o resultado, a gente poderia mudar de posição. Então, ficaria menos 30, isso tudo é igual a zero. Para resolver essa equação, a gente pode fazer a fórmula de Bhaskara, usar o Bhaskara, né? Seria assim:
menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2a. Quem é o a, quem é o b, quem é o c? O a nessa expressão seria o 1, que está sumido aqui, escondidinho, multiplicando n ao quadrado. O b seria menos 1, que está multiplicando n. E o c seria menos 30. Então, substituindo esses valores aqui na fórmula, ficaria assim. X é igual a menos, que era a fórmula, o b, que é menos 1, então menos 1, mais ou menos raiz quadrada de menos 1 ao quadrado menos 4 vezes 1, que é o a, vezes menos 30, que é o c. Dividido por 2a, 2 vezes 1. Tudo isso daria 1x igual a 1, que é o menos 1. Menos com menos é mais, então 1. Mais ou menos a raiz quadrada de 1 mais 120, né? Que é 4, menos 4 vezes 1 vezes menos 30, dá 120. Dividido por 2 vezes 1, 14. Então, x seria 1 mais ou menos raiz de 121, que é 11, dividido por 2. Então, teria dois resultados, né? Por ser uma equação de segundo grau. Um resultado seria 11 mais 1 dividido por 2, que é 12 dividido por 2, que é 6. E um resultado que seria 1 menos 11 dividido por 2, que seria menos 10 dividido por 2, que é menos 5. Esse resultado negativo a gente pode desprezar, porque a quantidade de pessoas não pode ser negativo. E o nosso resultado seria igual a 6. Alternativa B. Esse exercício é assim. Emanuel comprou um novo recipiente para disponibilizar água aos animais de sua fazenda. Esse recipiente possui o formato de um prisma reto de base trapezoidal e está representado na figura abaixo com a indicação de algumas de suas medidas internas. Então, como é um recipiente que tem o formato de prisma com base trapezoidal, a gente precisa calcular a fórmula do trapézio. Para calcular a fórmula do trapézio, a gente precisa primeiro realizar o que são as bases do trapézio. As bases são essas retas que são paralelas aqui. Ou seja, o 0,9 e o 0,5. Então, eu vou fazer a base maior 0,9 mais a base menor 0,5 multiplicado pela altura, que é 0,5, e dividido por 2. Isso eu consigo calcular a área do trapézio. Para calcular o volume do prisma, eu preciso multiplicar essa área pelo comprimento aqui do prisma, que seria, nesse caso, 2 metros. Então, é só fazer 0,9 mais 0,5 vezes 0,5 dividido por 2 vezes 2. Posso sumir com esse dividido por 2 e esse vezes 2, porque uma coisa vezes 2 dividido por 2 continua sendo aquela coisa, né? O 2 e o 2 eu consigo tirar eles aqui. E aí vai sobrar 0,9 mais 0,5, que é 1,4, vezes 0,5, que é 0,7 metros cúbicos. Como um metro cúbico aqui no dado do exercício é a mesma coisa que 1000 litros, 0,7 metros cúbicos é 700 litros, que é a alternativa A. No exercício 8, é assim. Uma agência bancária fez uma pesquisa entre 20 clientes. Nessa pesquisa, os clientes deveriam atribuir notas de 1 a 5 ao atendimento recebido nessa agência. Os dados obtidos nessa pesquisa estão representados na tabela abaixo. Analisando as medidas de tendência central dos dados coletados nessa pesquisa, pode concluir que
Eu copiei minha tabela aqui no Slide para a gente conseguir analisar as opções. A primeira opção diz que a moda nessa distribuição é a maior nota atribuída. A maior nota é a nota número 5, né? Mas a quantidade de clientes que deu nota 5 não foi a maior, foram 5 também. A maior quantidade foi 6, então a moda deveria ser 3, não a maior nota atribuída. Então a alternativa A está incorreta. Na alternativa B, ele diz que a moda é menor que a média. Nesse caso, a gente teria que calcular a média para poder comparar com a moda. Então, a gente vai deixar para resolver essa aqui depois. A letra C também tem que calcular a média, a gente já vai calcular. E a gente vai só resolver a letra D, que dá pra gente já pensar antes de calcular a média. Ela diz assim, os valores coletados constituem uma distribuição multimodal. O que é multimodal? Quando tem várias modas. No entanto, a gente viu aqui que a moda dessa distribuição, que é quando aparece mais vezes, é uma vez só, né? É um valor só, que é a nota 3. Então, a letra D ela está incorreta, porque não é multimodal, ela tem uma única moda. Para fazer a alternativa, comparar a alternativa B e a alternativa C, que são as que restaram, a gente vai precisar calcular a média dessa distribuição. Essa média é uma média ponderada. Como que a gente faz para calcular a média ponderada? A gente vai multiplicar a nota pela quantidade de clientes. Então, aqui, 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 4 é 8. 3 vezes 6 é 18. 4 vezes 4 é 16. 5 vezes 5 é 25. Depois a gente vai somar toda essa multiplicação, e vai dividir pelas notas que foram atribuídas. Soma de todas as notas. Então, a gente vai dividir por 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, que dá 15. Esse valor deu 68, né? O valor é a parte de cima aqui. A gente vai pegar esse 68 e dividir por 15. 68 dividido por 15 vai dar 4,5. Então, o valor da média é 4,5. A alternativa C diz que os valores da média e da moda são iguais. Não, porque a moda é 3 e a média é 4,5. E a letra B, que é a única que restou, diz que nessa distribuição a moda é menor que a média. Essa alternativa está correta, porque a média é 4,5 e a moda é 3. Então, a alternativa B. O exercício 9 é assim. Daniel foi a uma loja de materiais de construção comprar alguns produtos. Ele comprou nessa loja 5 sacos de cimento e 3 pacotes de argamassa. Cada saco de cimento custou R$ 25,50 e cada pacote de argamassa custou R$ 19,90. Como Daniel tinha um crédito de R$ 29,90 nessa loja, ele teve esse valor descontado do total de sua compra. Daniel efetuou o pagamento dessa compra em 2 parcelas iguais e sem acréscimos. Qual foi o valor em reais de cada parcela dessa compra de materiais de construção feita por Daniel? Para resolver esse exercício, primeiro a gente pode calcular quanto Daniel gastou em cimento, ou seja, ele comprou 5 pacotes de R$ 25,50 cada. Então, a gente vai multiplicar 25,50 por 5, que vai dar 127,50. Depois a gente pode multiplicar quanto ele gastou em argamassa, contar quanto ele gastou em argamassa. Então, ele comprou 3 pacotes de R$19,90. 3 vezes R$19,90 dá 59,70. Aí a gente pode somar esses dois resultados, o valor que ele gastou em cimento com o valor que ele gastou em argamassa, que é 127,50 mais 59,70, que dá 187,20, e depois subtrair quanto que ele já tinha lá de crédito, que é 29,90. 187,20 menos 29,90 dá 157,30. Esse é o valor total, mas ele dividiu em 2 parcelas. O exercício é saber o valor de cada parcela. Então a gente vai fazer 157,30 dividido por
50 por 2, né? Por duas parcelas. Esse valor, esse resultado vai dar R$ 78,65. Alternativa C. Exercício 10 é assim. Observe as relações entre os conjuntos x e y apresentados abaixo. Quais dessas relações representam funções de domínio x contra domínio y? A primeira coisa, ou a única coisa que a gente precisa se lembrar aqui é a definição de função. A definição de função, ela garante, né, que cada elemento do domínio ele deve estar relacionado a um único elemento do contradomínio. Então, aqui, analisando essas funções, a gente pode perceber aqui que, por exemplo, na primeira aqui, no 1, o primeiro valor, 2, ele está relacionado a um elemento do contradomínio. Quer dizer, a dois elementos do contradomínio. E o valor 4 aqui, ele também, né, o ponto 4, ele também está relacionado a dois elementos do contradomínio. Pela definição de função, isso não é uma função de x e y. A alternativa, o exercício aqui, o 2, né, a função, a relação 2 aqui de conjuntos, ela indica que o elemento 2, o 4 e o 5, todos estão relacionados a um único elemento, que é o elemento 1, né? O valor 1 aqui do conjunto y. Então, essa pode ser uma função. Essa é uma função. O 3 aqui tem um único elemento em x que ele se liga aqui, né? Se conecta com 3 do y. Então, um elemento do domínio que é o x se conecta com 3 do contradomínio. Isso não é função. O exercício 4, ele tem um elemento aqui, o 2, ponto 2, interligado com o ponto 1. O ponto 4 interligado com o ponto 3, mas o ponto 5 ele não está interligado com ninguém. Então o x ele não é uma função aqui com o y, né? O domínio aqui do x ficou um valorzinho aqui sem ligar com ninguém. Então o 4 também não é uma função. Já no exercício 5, tem aqui três números. No 3 pontos de x, e eles estão conectados a 2 pontos aqui no y. Mas cada valor aqui de x ele está conectado a um único valor no y, a um único elemento do y. Então, o número 5 aqui, né, a relação 5 também é uma função do domínio x e o contradomínio y. Então, quais representam funções? A alternativa que responde essa pergunta corretamente é a alternativa D, 2, 5. No exercício 11, é assim. Observe o quadrilátero de vértices PQRS destacado de cinza no plano cartesiano abaixo. Qual é a medida em unidades de comprimento do perímetro desse quadrilátero PQRS? Primeiro a gente precisa lembrar o que é perímetro. O perímetro é a soma de todos os lados. Como se eu caminhasse sobre as retas aqui da figura e fosse medindo esse caminho. Então é como se eu pegasse aqui algo para medir, saísse aqui do ponto R, por exemplo, e rodasse a figura inteira até chegar no ponto R. Para eu saber cada distância, eu poderia fazer o ponto R em x aqui, né, que é o 2, e subtrair o ponto S em y, ficaria 2 menos 3, que é 2 mais 3, que é igual a 5, ou
Só contar quantos risquinhos, né? Quantos espacinhos aqui tem. Então é 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui do R até o S tem 5. Do S até o ponto P, poderia fazer a mesma coisa, né? Por exemplo, P menos S é 4, menos 1, que é o meu ponto final, menos inicial. E 4 menos 1 é 3. Ou só contar aqui os espacinhos aqui. Entre 1 e o 2 tem 1, entre o 2 e o 3 tem outro, entre o 3 e o 4 tem outro. Então são 3 espacinhos. Então ficaria assim, 5 mais 3 em cima aqui do P, que é igual ao RS. 5 mais 3, que é o do Q até o R, que é igual ao POS. Então 5 mais 3 é 8, mais 5. 13 mais 3, 16. Resposta correta, alternativa A, 16, o C. Exercício 12 é assim. Paulo e Vitor foram a uma mesma concessionária para renovar a frota de veículos de suas respectivas empresas. Como tiveram as mesmas condições de compra, eles optaram por um mesmo modelo de carro popular e também por um mesmo modelo de carro com carroceria. Paulo comprou 2 carros populares e 3 carros com carroceria, pagando no total R$550 mil. Já Vitor pagou R$350 mil por um carro popular e 2 carros com carroceria. Ambos conseguiram as mesmas condições para os mesmos modelos de carro. Qual foi o preço em reais de cada carro com carroceria que Paulo e Vitor compraram? Nesse exercício a gente pode pensar assim. Pode chamar o carro popular de P e o carro com carroceria de C. Então a gente pode colocar assim. O Paulo, né? Ele comprou 2 P, 2 carros populares, 3 C, que são 3 com carroceria. E pagou, né, esse valor, a soma dos dois foi R$550 mil. Já o Vitor, ele comprou um carro popular e 2 carros com carroceria, um P mais 2C, que é igual a R$350 mil. Para saber o valor do carro com carroceria, eu posso eliminar o valor dos carros populares, que não é o que eu quero saber nesse momento. Como eu faço para eliminar? Eu posso multiplicar aqui o valor que o Paulo, a fileira aqui do Vitor, a linha de compra aqui do Vitor, por 2, e depois eu subtraio o que o Paulo gastou do que o Vitor gastou, ou o inverso. Então aqui, a minha conta ficaria assim. A linha, eu vou copiar aqui a linha do Paulo e vou fazer a linha do Vitor multiplicada por 2. Então 1P vezes 2 é 2P, mais 2C vezes 2 é 4C, que é igual a 350 vezes 2, 350 mil, né, vezes 2, que é 700 mil. E vou subtrair, para eu poder sumir com P. Então 2P menos 2P é 0, 3C menos 4C é menos C, o valor do valor do carro com carroceria, que é igual a 550 menos 700 mil. 550 menos 700 mil, né? 550 mil menos 700 mil é 150 mil. Então o valor de cada carro com carroceria é R$150 mil. Alternativa C. Exercício 13 é assim. Em um lote de 100 notebooks, 24 estão com defeito na tela e 16 estão com defeito no teclado. Os notebooks defeituosos desse lote, 6 apresentam defeito, tanto na tela quanto no teclado. Ao escolher aleatoriamente um notebook desse lote, qual é a probabilidade de que ele apresente pelo menos um desses defeitos? Então, nesse caso, o que a gente precisa pensar? O total de notebooks são 100, que é a quantidade de casos possíveis, 100. E a quantidade de casos favoráveis, ou nesse caso, não favoráveis, né? Então, estragados, é 24, que
estão com defeitos na tela, mais 16 que estão com defeito no teclado. Só que tem 6 que tem defeito tanto na tela quanto no teclado. A gente precisa tirar esses 6, porque a gente está contando eles 2 vezes. Então, a gente poderia fazer assim. A probabilidade, né? É a quantidade de casos favoráveis, ou seja, 24 mais 16 menos 6. 24 mais 16 menos 6 é 34, dividido pelo total de possibilidades, que é o total de notebooks, no caso, são 6. Então, ficaria 34 de 6, que é a letra B. Então, esse foi o nosso último exercício. Agradeço a quem ouviu até agora e nos encontramos numa próxima oportunidade. Eu sou a professora Laíde, faço trabalho na residência pedagógica do IFSP de Tapetininga e agradeço a sua atenção.